Eu sei o que vamos fazer hoje. Com Phineas e Ferb de volta, é hora de classificar todos os personagens do bom ao mal. Vamos começar, como normalmente fazemos, com os personagens de coração mais puro do desenho. Esses personagens são os bons. Em primeiro lugar está uma escolha surpreendente. A medalha de ouro do bem vai para um ornitorrinco comum, mesmo não sendo o personagem mais importante. Ah, aí está você, Perry. Sendo sincero, o roteirista não explicou por que esse ornitorrinco comum é tão bondoso. Ele insistiu em usar um chapéu fedora, então PRRX, o ornitorrinco. Quero dizer que eu sabia que era você o tempo todo, mas não posso porque eu não sabia. Apesar do choque inicial, não me surpreende ver Perry no topo da lista novamente. Ele é um mamífero altruísta e semi-aquático que consegue equilibrar a vida como um amado animal de estimação da família e também como um heróico agente secreto. Perry passa todos os dias ou frustrando o Dr. Doofenshmirtz ou agindo como seu terapeuta não oficial, basicamente o que a situação exigir. Ele se importa profundamente com as pessoas ao seu redor, constantemente resgatando civis de situações perigosas e até salvando a vida do Doofy em algumas ocasiões. Apesar da vida dupla, fica claro que Perry realmente se importa com Phineas e Ferb. Em Através da Segunda Dimensão, ele só revelou sua identidade quando o Doofenshmirtz da Segunda Dimensão ameaçou machucar os meninos, mas ele fica muito triste por ter magoado Phineas. Arriscar a confiança dos mais próximos pelo bem maior mostra o quanto Perry é altruísta. Sem contar que, durante o ano letivo entre as temporadas 4 e 5, ele aparentemente serviu como a única força de defesa contra um monstro escorpião robô gigante no deserto. E ainda salvou todo o elenco principal na estreia da temporada. Perry pode ter um pouco de atitude às vezes, mas quando você é um herói desse tamanho, eu diria que você ganhou o direito de ser um pouco irreverente. Nosso medalhista de prata do bem é o Meep. Eu sei, ainda não houve escolhas surpreendentes, mas nem todos estão classificados como antes. Meep apareceu em 3 especiais de meia hora, sempre como agente de segurança intergaláctico que protege coisas fofas de quem usaria a fofura para o mal. Isso geralmente faz com que ele tenha brigas com seu arqui-inimigo, Mitch, e frequentemente peça ajuda de seus amigos terráqueos, Phineas e Ferb. O motivo dele ser vice-campeão em relação ao Perry é que Perry tem mais tempo de herói na tela. E convenhamos, Meep recrutar crianças habilidosas para enfrentar ameaças intergalácticas é meio questionável. Geralmente, eu diria, é só um desenho, quem liga? Mas este vídeo me obriga a analisar um pouco as tramas de Phineas e Ferb. Deus, eu amo meu trabalho. Em terceiro lugar, Isabela. Como líder das garotas do acampamento e vizinha de Phineas e Ferb, Isabela provavelmente é a aliada mais constante dos caras. Ela é como se você colocasse algodão doce e unicórnios em um liquidificador, e personificasse o resultado como uma garotinha. Isabela se dá bem com todo mundo e está sempre oferecendo seu tempo, talentos e conexões para qualquer plano que Phineas e Ferb estejam bolando. Isso se deve à grande paixão dela pelo primeiro, mas Isabela está sempre ajudando os outros, quase nunca esperando algo em troca. Sem ela e as meninas do acampamento, Phineas e Ferb teriam mais dificuldade para inventar. No episódio Isabela e o Templo da Seiva, ela se esforça para cumprir sua missão, anima suas tropas e até arrisca o pescoço para ajudar Phineas e Ferb a obterem a seiva. O único defeito de Isabela é seu lado sombrio às vezes. Isso é raro, mas às vezes a impaciência dela com a falta de percepção de Phineas a faz agir de modo passivo-agressivo. Mesmo assim, isso não a impede de incentivar Phineas a continuar criando, o que faz com que ela ganhe ainda mais pontos. Não podemos esquecer quando ela ameaçou Buford casualmente por usar seu bordão. A gente conversa sobre isso depois. Até Buford ficou assustado ao imaginar a escuridão sob o lacinho rosa. Também vale citar rapidamente as Garotas do Fogo de Conselho. A maioria do que elas fazem é basicamente o que Isabela manda elas fazerem. Elas estão sempre mais do que felizes em ajudar umas às outras, e aos outros também, então são uma força constante do bem em Danville. Como vimos no episódio Senhor das Fogueiras, elas realmente podem discordar. É claro que tudo isso aconteceu por causa da idade não colaborativa de Doofenshmirtz, então não vamos tirar muitos pontos por isso, mas ainda assim se destaca como um exemplo do potencial delas para a violência. Só discordar sobre o sabor do cupcake causou uma guerra de facções entre elas, mas mostrou que podem montar uma ótima banda de metal. Quando o álbum da Grayson será lançado? Podemos falar disso depois. Agora, vamos focar na dupla principal. Sem mais delongas, apresento Marte, o menino coelho, e seu liquidificador musical. Esses dois oferecem música linda para as pessoas boas, e às vezes moralmente questionáveis da região dos 3 estados, e eles sempre estão lá para te animar quando você está para baixo. Vou comentar sobre o sucessor espiritual do liquidificador musical, Ferb Fletcher. Ferb fala pouco, mas suas ações mostram seu coração puro. Ferb é o tipo de cara que topa qualquer coisa que seus amigos querem fazer, satisfeito em usar seus talentos para ajudá-los como puder, sem se preocupar em receber crédito ou glória. Quando Ferb assume o centro das atenções, ele realmente rouba a cena. No episódio O Encantador de Lagartos, Ferb se apega ao camaleão Steve. Quando Steve some após ficar gigante, a turma quase desiste, mas Ferb faz um discurso que mobiliza toda a cidade para ajudar.
só até descobrirem que era um lagarto gigante. Apesar do estoicismo, Ferb tem uma alma gentil. Ele entende melhor seus próprios sentimentos e os dos outros do que seu irmão. Na segunda metade de O Verão é Todo Seu, ele oferece um lenço e ouvidos a Isabela, que chora por Phineas, angustiado por sair da ilha. No episódio em que a turma joga videogame enquanto está doente e preguiçosa, no caso do Buford, Ferb deixa Balguete ganhar para proteger o ego dele, insistindo que não fez isso para aumentar ainda mais o ego dele. No geral, Ferb é apenas um cara legal que realmente gosta de ajudar as pessoas, embora pareça ter alguns impulsos mais sombrios. No episódio em que os meninos reúnem a banda Love Handle, Ferb se prepara para ameaçar Bob Fabuloso com uma massa quando suspeita que ele não estava disposto a aparecer no aniversário de casamento dos pais deles. No geral, Ferb é paciente e ouve quando Phineas ou outros pedem para ele recuar, então não podemos desconsiderá-lo por esse pequeno episódio. Ao lado do irmão no topo está Phineas Flynn. Primeiramente, não sei os outros, mas Phineas é bem mais engraçado do que eu lembrava na infância. Tem algo nesse cara ser ao mesmo tempo a criatura mais insensível emocionalmente que existe e um dos garotos mais legais que você vai conhecer, que atinge um nível de comédia que poucos outros desenhos conseguiram alcançar. Eu entendo de romance ou não entendo? O quê? A falta de consciência emocional dele é o principal motivo pelo qual ele fica abaixo dos personagens anteriores, porque mesmo sem querer, ele causa muita confusão para Cândida e Isabela, embora por motivos bem diferentes. Às vezes ele é imprudente com suas invenções, já tendo colocado a turma em perigo. Mesmo assim, Phineas é um ótimo garoto, sempre priorizando os outros. Sejam suas invenções inofensivas, embora gigantescas e divertidas, ou verdadeiras armadilhas mortais, ele sempre as faz com a intenção de se divertir e ajudar os outros a fazerem o mesmo. Muitas das atividades dele e do Ferb vêm do desejo de ajudar amigos e familiares com seus problemas, ou até mesmo só para tornar o dia deles melhor. Mesmo com resultados variados, Phineas sempre tem boas intenções, e até sua falta de percepção tem um lado positivo. Phineas geralmente ignora os sentimentos alheios, mas quase nunca perde a calma, salvo raros momentos de irritação com Candace. Ele consegue se dar bem com praticamente qualquer pessoa, desde excluídos sociais até irmãs rabugentas e estagiários disfarçados. Um dos melhores amigos dele começou como seu valentão. Se isso não prova de habilidade desse garoto em resolver conflitos, nada prova. Agora vai demorar um pouco mais até chegarmos a Candace, que todos conhecemos, mas a Candace da segunda dimensão deve ser suficiente para você ir até lá. Como na primeira dimensão, essa Candace é persistente e teimosa até o fim. Diferente da original, a Candace da segunda dimensão luta ativamente contra o regime tirânico do Doofenshmirtz dessa dimensão, fazendo de tudo para proteger seus irmãos a qualquer custo. Eu farei o que for preciso para proteger aqueles que eu amo. Ela pode ser implacável às vezes, mas com as apostas tão altas no mundo dela, não dá para culpá-la muito. Na verdade, isso só a torna ainda mais admirável. Olha só, lá vem ele. Dr. Coco, digo, Cal, você não viu nada. Brincadeiras à parte, Cal é o estagiário não remunerado do Major Monograma na Alca, mas é mais do que isso. Ele é amigável. Em um episódio disfarçado para espionar Phineas e a turma, ele logo se integrou ao grupo e se divertiu muito. No episódio da quinta temporada, Mais do que um estagiário, descobrimos que Cal tem 3 empregos de meio período para pagar o aluguel fora da Alca e ainda ajuda o Monograma na agência sempre que chamado. Neste episódio, ele salvou a vida do agente P quando ia cair de um prédio, arriscando seu próprio pescoço e sustento. Cal é bondoso e trabalhador, só esperamos que ele cuide de si mesmo. Talvez ele só precise diminuir as luzes, fechar as cortinas e dançar com um sutiã de coco, e acho que já falei demais. De um melhor jogador da Alca para outro, agora Monte Monograma, filho do Major Monograma, unindo o sonho do pai de ser acrobata ao desejo de combater o mal, Monte desenvolveu um dos estilos de luta mais ferozes da Alca, sempre usando isso para o bem. Uma de suas aparições mais impressionantes foi em Phineas e Ferb Salvam o Verão, na qual ele incentiva Cal a se manter firme sob a pressão de ser colocado em um papel de liderança, ajudando no final, ele, Perry e Doofenshmirtz a impedir Rodney de lançar a Terra em outra era do gelo. Monte parece ser um cara legal em todos os aspectos, desde seu trabalho como herói até o tempo em que foi interesse romântico de Vanessa. É uma pena que ele concorra com Ferb, já que alguns são imbatíveis. Jeremy Johnson, por outro lado, teve mais sorte no amor. Jeremy é o objeto da obsessão de Candace. Quero dizer, afeição. Ok, não, eu sei que quis dizer obsessão mesmo. Mas felizmente o sentimento é mútuo. Jeremy é o tipo de cara que simplesmente vai junto com o que estiver acontecendo. Mesmo com a obsessão de Candace ou as invenções das crianças vizinhas, ele sempre é legal com todos. Ele é um irmão atencioso para Suzy, educado no Slush Dog e sempre tenta manter a paz onde estiver. Mesmo na pior aparição de Jeremy, ao trapacear para ajudar Candace a vencer uma competição de dança, ele confessou no final por causa da consciência. Quando um cara tão legal como esse tem tipo 9 personagens à frente dele, dá pra ver que essa série tem um elenco bem saudável. Depois dele vem outra integrante do círculo íntimo da Candace, Stacey Hirano. Ser melhor amiga da Candace deve ser cansativo, mas Stacey lida bem. Ela sempre apoia a Candace em tudo.
Ela ajuda a desmascarar os meninos, apoia Candace em crises e sua bondade vai além dessa amizade. Como Jeremy, Stacy também se dá muito bem com crianças menores. Quando a Candace tentou recrutar a Stacy para desmascarar os meninos por causa do campo de minigolf gigante, ela perdeu o foco e acabou se divertindo jogando com a turma. Poxa, ela é até uma aliada da outra. Após descobrir o segredo do Perry, ela guardou tudo e na 5ª temporada ainda salvou sua vida de uma armadilha mortal da Love Muffin. O maior problema da Stacy é que às vezes ela incentiva demais a fixação da Candace em dedurar. Agora sou os olhos, ouvidos, boca e rosto dela. Sinceramente, se seu maior defeito é ser leal demais a uma amiga, não há muito o que criticar. Baljet Jinder é o próximo e deve ficar aliviado por não perder muitos pontos. Baljet fica um pouco abaixo de Phineas, Ferb e Isabella, principalmente porque ele tem um certo ego às vezes, como ficou mais evidente em Os Baljetais, quando ele ficou totalmente roqueiro depois de descobrir que não seria avaliado no trabalho. Quando Baljet perde a calma, ele pode explodir feio, e convenhamos, é assim que a maioria das pessoas age no fim das contas. Se isso vale, te daria um A+ em rock. Não, isso não significa quase nada. Mas Baljet é capaz de entrar totalmente no território de supervilão quando recebe influência suficiente. Em Crânios Máximos, a invenção de Phineas e Ferb fez Baljet ficar tão inteligente que passou a ameaçar toda a humanidade por se considerar superior. Como as garotas da fogueira, não vamos penalizá-lo muito, pois suas ações foram influenciadas pela invenção. Mas considerando o quão grande era a escala do plano dele, ainda temos que reconhecer que Balje definitivamente tem potencial para o mal. Depois temos o famoso músico dos anos 80, Max Modden. Hoje chamaremos ele de Lawrence Flynn Fletcher. Ao contrário de Linda, que inexplicavelmente nunca vê as invenções de Phineas e Ferb, Lawrence está totalmente ciente da capacidade dos seus filhos para invenções brilhantes. Diferente de Candace ou Linda, ele realmente não se importa. Na verdade, ele parece realmente gostar das invenções deles, desde ajudar Candace a aprender a estacionar em uma arena de caminhões monstros, até aproveitar a nova estante elegante que eles fazem pra ele na 5ª temporada. O pior que podemos dizer sobre Lourenço é o mesmo que diríamos de qualquer pai de televisão. Tipo, uau, ele esqueceu o aniversário de casamento, bem-vindo ao clube, como quase todo pai de desenho animado. Ainda não está bom, mas com a ajuda dos filhos ele compensou. Ele faz tudo pela Linda. No episódio citado de Max Modden, ele cria uma identidade de popstar com a ajuda dos filhos, só pra continuar sendo legal pra Linda. Lawrence é um bom partido. Falando nisso, vocês querem ouvir algumas das histórias de pesca dele? Agora elas começam lá no ano de Charlene Doofenshmirtz. Ela não é a personagem mais importante, mas sentimos a necessidade de mencioná-la mesmo assim. Ao ouvir sobre divórcio, muitos pensam em rancor e mágoas. Com Charlene e Heinz, não é o caso. Eles literalmente só queriam coisas diferentes na vida e não parecem guardar nenhum ressentimento um pelo outro. Eles ainda são grandes amigos, como mostra Charlene ao sempre defender Heinz das acusações de Vanessa. Seu pai não é ruim, só não nos dávamos bem. Apesar de Vanessa estar certa superficialmente, Charlene estava ainda mais certa, pois Duff virou uma boa pessoa no final e mostrou ter um coração maior do que parecia. Charlene ganha muitos pontos por ver o lado bom do ex-marido e ser uma ótima mãe. Chegando sorrateiramente ao próximo lugar está Love Handle, uma banda que aparece várias vezes ao longo da série. Esses dois promovem o amor entre Linda e Lourenço, e no episódio Cara, vamos reunir a banda de novo, ajudam o casal a reacender o romance ao tocar juntos no aniversário. O pior que podemos dizer sobre Love Handle é que eles podem ser um pouco egocêntricos às vezes, especialmente Bob, mas no final das contas, eles são pessoas bem pé no chão e gentis, pelo menos para os padrões de celebridades. Entrada de mais pessoas. Cláudio e Beth Joanna Flynn são os próximos. Esses dois são os avós de Phineas e Ferb, e como todo bom avô e avó, seus papéis geralmente giram em torno de se divertir com os netos e o resto da família. Eles não têm traços ruins, só características comuns de pessoas mais velhas, como mágoas e distração ocasional. Eu, Reginaldo e Winifreda Fletcher estamos na mesma categoria, mas há ainda menos debates morais aqui. Encerrando a sessão de personagens bons, vamos falar sobre Pedro o Panda. Pedro é mais lembrado como destruidor de lares no episódio Já Era a Hora, sendo inimigo secundário do Doofenshmirtz. Pedro, diferente de Perry, não tinha paciência para as palhaçadas do Doof. Ao invés de ouvir, ele usava o monólogo do rival para desativar o Venator, ferindo os sentimentos do Doof. Isso mostra que Pedro não é tão sensível quanto Perry, mas também não é maldoso, só estava fazendo seu trabalho. Depois ele tenta se reconciliar com Doof e Perry, apesar do fim ruim da última vez. Em Meeples, em Seattle, Pedro encontra Duff em uma cafeteria, tenta lhe comprar café e ajuda o grupo a salvar Duff e derrotar Mitch. Depois percebemos que talvez haja um motivo para Pedro ir logo impedir os planos. Seu inimigo, Professor Mistério, nunca revela sua origem ou planos malignos. Após Dolph ajudar Mistério com a comunicação, ele passou a conversar mais com Pedro, o que pode levar a uma relação de amor e ódio mais saudável entre eles.
Reunindo seus feitos heróicos com os Alka, temos um personagem com histórico bem melhor do que esperávamos no início desse vídeo. Linda Flynn Fletcher fecha nossa lista de personagens bons. Inicialmente, ela é uma mulher muito gentil. Ela apoia seu marido e filhos e seus interesses, amando-os incondicionalmente nos bons e maus momentos. Ela também é geralmente gentil com os outros, tem uma quantidade saudável de amizades e um senso genuíno de respeito pelos seus fãs da época em que era uma estrela pop. Então por que ela está tão relativamente baixa? Estamos dando pra Linda a medalha do centro Darwin, não por ela ser burra, mas por ser ignorante. Tipo, ok, Candace pode ser mesquinha às vezes, mas você pensaria que ligar pra mãe todo dia por causa das travessuras dos irmãos faria Linda prestar mais atenção no comportamento dos filhos, certo? Bem, como está, Linda basicamente não confia na própria filha, e embora Candace seja muito azarada às vezes, o que faz com que nunca haja uma prova direta para Linda ver, a falta de qualquer análise mais profunda mostra o quanto ela não leva a sério a ansiedade da filha, que claramente é um grande problema para ela. Felizmente no Revival, embora Linda ainda seja dolorosamente ignorante, pelo menos ela colocou Candace para ir a um terapeuta e fica realmente feliz em ver qualquer progresso que ela faz. Está claro que mesmo levando a filha a sério ou não, ela realmente a ama. Em um dos episódios de Viagem no Tempo, quando Linda descobre que Candace estava dizendo a verdade o tempo todo, ela pede desculpas sinceramente por não ter acreditado nela, provando que mais uma vez ela não é má, apenas ignorante. Seu forte senso de amor familiar é o suficiente para manter Linda no lado bom. Agora vamos aos personagens com bússola moral mais instável, na área cinzenta. Vamos começar com um personagem que fomos duros demais da última vez, Buford Van Stom. Buford começou como valentão, mas logo virou um dos melhores amigos de Phineas e Ferb. Durante a primeira temporada, ele deixa de ser um antagonista simples e se torna mais complexo. Primeiramente, Buford só começou a intimidar os outros porque seu único amigo, um peixinho dourado chamado Biff, quase foi comido por uma criança maior. Então, o bullying do Buford é literalmente apenas um mecanismo de defesa. Quando ele começa a confiar em Phineas, Ferb e nas outras crianças, suas tendências de bullying lentamente ficam em segundo plano. Embora ele ainda incomode o Baldit com frequência, fica claro que é apenas a maneira deles demonstrarem afeto um pelo outro, já que ambos gostam um do outro de forma inequívoca. Ele segue um código de honra e se torna servo leal de Baldit após ter sua vida salva por ele. Esvaziaria minha mente de tudo, menos do Balde. Nossa, isso foi fácil. Até o Buford pagar a dívida, claro. Ele é honesto mesmo agindo como valentão, mas melhora muito durante a série. No Revival, Buford não é mais valentão, apenas um amigo durão e estranho, sempre disposto a ajudar. Desde fingir uma situação de vida ou morte para ajudar o Baldit a aprimorar suas habilidades de atuação, até usar seus inexplicáveis moldes de cera dos amigos para ajudar a Candace com seu experimento de dedurar. De novo, 2 níqueis. Por que você tem um molde real da Candace? Tenho moldes em tamanho real de todos meus amigos. Não tenho tanta certeza de como me sinto sobre isso. Por algum motivo, Buford ser responsável pelas agendas de Baldit e da mãe de Phineas e Ferb é um mistério. Mas ele não é só um valentão, precisava de amigos para se sentir seguro e se abrir. Assim, estaríamos sendo negligentes se não dessemos a ele a medalha do centro da gula. Esse cara só quer mesmo aquela banheira de pão, mas nem de longe tanto quanto Candace Flynn quer pegar seus irmãos. Assim como com Buford, fomos duros demais com a pobre Candace da última vez, mas ela está na área cinzenta, então acho que devemos começar com os defeitos que ela tem. Na verdade, você é a irmã mais velha que adora dedurar e é apaixonada. Candace é uma das principais antagonistas da série, e com razão. Não importa o que Phineas e Ferb estejam fazendo, Candace está determinada a dedurá-los. Isso só faz parecer mesquinha e maldosa, e às vezes ela é mesmo. Mas analisando melhor suas ações, vemos que ela não é só uma antagonista unidimensional. Linda nunca acredita em Candace sobre o que Phineas e Ferb fazem. Se você tentasse convencer sua mãe de que não é um mentiroso instável, mas alguém instável dizendo a verdade, também não exageraria às vezes? Além disso, Candace muitas vezes abriu mão de oportunidades deliberadas de dedurar seus irmãos para fazer o que é certo. No episódio em que vira salva-vidas, Candace consegue provas do monstro do Lago Nariz, mas ao ver Phineas e Ferb tristes, percebe que só queriam protegê-la e descarta as provas. Estamos orgulhosos da sua irmã. No episódio Meeples em Seattle, ela sacrifica o celular cheio de gravações das travessuras dos meninos para impedir Mitch de escapar. Só na estreia da 5ª temporada, ela ajuda as crianças a salvar Linda de ser evaporada em névoa. Nossa, que baita cocô. Candace também é dedicada aos amigos e ao namorado. Apesar de às vezes ignorá-los por tentarem dedurar, ela sempre compensa depois. Assim, centro do desejo metálico, esse nem precisa de explicação. Candace tem muito mais qualidades do que defeitos. É fácil vê-la como uma adolescente mimada e mesquinha, mas apesar dessas tendências, isso não diminui o bem que fez na série. Quem nunca rasgou o espaço-tempo acidentalmente de vez em quando, não é? Depois de Candace surge outra adolescente que gosta de desmascarar.
Vanessa Doofenshmirtz, filha do Dr. Doofenshmirtz, é uma adolescente gótica com características típicas desse estilo. Ela sente vergonha dos pais e às vezes é superficial, típico de adolescente. O anormal é lidar com as travessuras do pai cientista do mal e tentar contar para a mãe ingênua o que realmente acontece nos bastidores. Ela está sempre cuidando dele, e no último episódio antes do revival descobrimos o motivo disso. Ela percebeu antes do próprio Doof que sua maldade era uma forma de lidar com os abusos sofridos, e não algo que realmente queria fazer. Essas palavras foram o que iniciou a lenta e constante jornada de Doof para longe do mal e em direção ao mundo do bem, o que dá muitos pontos para Vanessa como uma boa filha. Mesmo assim, precisamos descontar pontos por ela ter tirado a boneca de uma garotinha. Sim, sabemos que aquela boneca era um presente do pai dela, mas para a criança era apenas uma boneca que a mãe tinha comprado para ela, de forma justa. Deixando o sentimentalismo, isso mancha um histórico impecável. Depois temos Irving, o autoproclamado maior fã de Phineas e Ferb. Eu sou o Irving, eu sou sua maior fã. Ok, embora autoproclamado seja verdade, acho que ele merece o título. Irving literalmente aparece do nada às vezes. Ele não é próximo das outras crianças e apenas as segue sem ser convidado. A obsessão dele pelos meninos e a falta de limites são perturbadoras, mas compreensíveis por ele ser uma criança. Ele sempre ajuda a turma nas aventuras e busca atenção e inclusão. Por mais estranho e esquisito que ele possa ser, Irving não é uma má criança. Ele só, sei lá, acho que ele precisa de um abraço, cara. Não acredito que o roteirista deixou um espaço em branco no roteiro. Achou que a sugestão ia cair do céu? Não está na próxima página. O fazendeiro e sua esposa são provavelmente o mais próximo de pessoas totalmente neutras que essa série tem a oferecer. Em todas as aparições, o fazendeiro faz compras impulsivas para tentar novos negócios, deixando sua esposa com razão irritada, enquanto o que precisam simplesmente aparece do nada. Isso já pode ser um ritual para eles, mas certamente gerou tensão entre eles. Na cena, o fazendeiro diz com tristeza: "Você nunca acreditou em mim." Isso soou verdadeiro, ele falou com sinceridade. Por favor, comprem sessões de terapia de casal da próxima vez. Então temos... Desculpa, isso é uma cabeça de bebê gigante flutuando? Bem, ele flutua. Ele é uma cabeça de bebê. Acho que nada disso é ruim, certo? Podemos continuar? Ele está me assustando. Vamos ver algo flutuante menos perturbador. O balãozinho. O melhor amigo de infância de Doofenshmirtz era um balão com um rosto humano assustador desenhado. Eles passavam todos os dias juntos com o balãozinho, até que ele flutuou para longe. Ele foi acolhido como servo por Mitch, arqui-inimigo do Meep, traindo seu antigo amigo. Mas fique tranquilo, ele se redimiu no segundo episódio do meme ao trocar de lado no último instante, salvando Doofenshmirtz dos soldados robôs de Mitch e quase morrendo. Só um comentário, cara, eu adoro esse desenho. Acabei de ler uma análise de personagem inteira escrita sobre um balão que nem é sempre senciente. Vamos pra outro personagem senciente, Albert. Albert é o irmão mais velho do Irving, e basicamente é o tipo de cara que aprende todas as suas habilidades sociais no Reddit. Sempre que ele aparece, ou está provocando o irmão por ter interesses diferentes, ou está desesperadamente se oferecendo para ajudar garotas aleatórias na esperança de que elas o notem. Eu dei pra ela o meu trabalho nerd. No episódio Nerds de uma Pena, Alberto inicia uma guerra contra Irvino em uma convenção e põe as crianças em perigo apenas por gostarem de outro gênero de filme. Ele não é um monstro, mas também não tem muitas qualidades boas, por isso ficou em uma posição baixa. O chefe da ALCA, Major Francisco Monograma, surpreendentemente está na parte mais baixa da área cinzenta. Monograma merece destaque por sua boa vontade com a humanidade. É graças aos agentes esforçados da ALCA que o número inexplicavelmente alto de cientistas do mal neste universo não tomou conta de absolutamente tudo, e temos que tirar o chapéu para ele por isso. Infelizmente, onde não podemos dar muitos pontos para ele é no tratamento dos seus funcionários. Ele provoca Cal constantemente, com indiretas e insultos diretos. Embora Cal seja estagiário não remunerado, Monograma quase nunca o valoriza. É melhor eu checar meu e-mail. No episódio Mais do que um estagiário, ele costuma dar ordens a Cal fora do expediente, mesmo Cal trabalhando em 3 empregos para se sustentar. Monograma só acredita em Cal quando ele entrega a sua pizza. Embora ele faça as pazes com Cal depois de perceber o quanto Cal realmente é esforçado, isso revela que, em geral, Monograma costuma tirar muito mais do que oferece das pessoas ao seu redor. Ele merece a medalha da ganância só porque validou o estacionamento do Agente P naquele episódio mencionado. Ele frequentemente nega folga ao Agente P, chamando-o até quando está dormindo ou de férias. Sei que o mal não descansa, mas seus agentes, sim. O coração dele pode ser mais mecânico do que o da maioria, mas o Norm está longe de ser totalmente insensível. Pelo contrário, ele é só, ele é um robô. O Norm até faz coisas, mas raramente por iniciativa própria. Quase todas as ações do Norm visam cumprir as ordens do Doofenshmirtz, que normalmente tenta dominar a área dos 3 estados. Ele é capaz de fazer comentários sarcásticos quando está no clima, então tem isso também. Vale lembrar que, apesar dos defeitos, Norm é muito leal ao seu mestre. Mesmo sendo insultado e menosprezado por Doofenshmirtz,
ele ainda o ajuda quando precisa. Agora que Duffy virou bonzinho, temos a sensação de que Norm vai seguir o mesmo caminho. Falando nisso, certo, agora é hora do momento que todos estavam esperando. Vamos falar sobre o cientista de moral duvidosa, Heinz Doofenshmirtz, que não é maligno. Doofenshmirtz dispensa apresentações e rouba todas as cenas, seja com seus passados tragicômicos ou inatos mesquinhos. Doofy vive criando invenções para causar confusão, com planos de vingança tão mesquinhos quanto insultar uma baleia por roubar sua namorada. Eu já insultei a receita de macarrão com queijo de uma baleia. Para planos tão inadvertidamente perigosos quanto vaporizar qualquer coisa que o desagrade em qualquer nível. Ou claro, tentar dominar a Triângulo Estadual Areia. Sim, basicamente Duffy faz o que quer, mas seus métodos sempre colocam as pessoas em perigo. Doofenshmirtz tem mais bondade que maldade. Sua filha Vanessa explica isso bem. Doofenshmirtz é legal e só finge ser mal. Suas invenções raramente visam prejudicar alguém. Elas são feitas apenas para acertar as contas com alguém que o prejudicou ou para tornar a vida dele mais conveniente. Ele tem limites que não ultrapassa. Em Phineas e Ferb salvam o verão. Doofenshmirtz abandona a Love Muffin ao discordar do plano de criar uma Era do Gelo, ajudando o Major Monograma a derrotar os cientistas malignos. Doofenshmirtz não é apenas alguém que não é mau, ele é realmente um cara atencioso. Ele tem uma amizade saudável com Perry, o ornitorrinco, desabafa sobre seus traumas e se diverte nas sessões em que são adversários. Ele se esforça ao máximo como pai para Vanessa, muitas vezes exagerando para garantir que ela tenha uma infância melhor que a dele. Quero dizer, não é preciso muito para ter uma infância melhor do que a do Dolph, mas ainda assim fica claro que no fundo, o Duffy é motivado pelas pessoas que ele mais ama. Mesmo no Revival, quando o Doofenshmirtz volta a ser meio maligno, ainda se mostra um cara decente. Quando ele ajuda o colega cientista, Dr. Diminutivo, a capturar Perry, ele fica horrorizado quando Perry é colocado em uma armadilha mortal, acabando por ajudar Stacy a resgatar Perry dela, e até mesmo pedindo desculpas ao seu inimigo. No novo especial do MIP, ele não só salva Balãozinho e Perry de alguns soldados do MIT, como também chama Perry diretamente de amigo. Vou tentar salvar meus amigos, seu maníaco. Pode fugir, Duffy, mas seu coração bondoso vai te alcançar. Por respeito, vamos dar a medalha do centro da ira para Doofenshmirtz, pois quem tem rancores tão específicos merece essa honra. E ainda não terminamos com a família Doofenshmirtz. Bubba Doofenshmirtz, primo do Heinz, é um personagem piada recorrente introduzido na 5ª temporada. Espero que ele volte. Esse cara era hilário, só de ouvir Doofenshmirtz com sotaque do sul já é engraçado. Eis minha natureza de castor. Embora Bubba não seja um exemplo de cidadão de jeito nenhum, já que ele sente prazer demais em cozinhar aquele pato nojento, ele foi educado o suficiente para oferecer um pouco aos seus convidados, Major Monograma e Carl. Bubba tenta controlar os 3 pântanos, tornando-o tão pouco ameaçador quanto Heinz. Diferente de Heinz, ainda não sabemos mais sobre Bubba, então até seu possível retorno, ele fica na parte mais baixa da categoria intermediária. Para fechar a área cinzenta, temos o irmão do Dolph, Roger Doofenshmirtz. Achei essa área cinzenta divertida. Começamos com 2 personagens com quem fomos duros demais da última vez, e terminamos com um personagem com quem fomos muito leves. Vamos deixar claro, não vamos culpar o Roger por ter sido favorecido pelos pais. No entanto, vamos culpá-lo pela maneira como ele desconsidera o próprio irmão já adulto. Como o prefeito de Danville, Roger poderia ajudar bem mais o irmão, seja prendendo-o por seus crimes ou até mesmo conseguindo ajuda para ele, para evitar que ele os cometa em primeiro lugar. Mas em vez disso, as únicas vezes em que realmente vemos Roger e Heinz interagirem são quando o primeiro precisa de alguém para assumir a culpa por alguma má reputação. Em O Bico, quando Kakapupu atacou Danville, Roger provou ser um covarde ao abandonar o cargo e deixar Duffy para levar a culpa. Roger só não foi covarde e egoísta quando usou verba da cidade para reparar uma pintura de Heinz que manchou sem querer. Ainda assim, ele usou verba da cidade para isso, o que acredito ser desvio de dinheiro público. Foram 20 anos bem aproveitados. Melanie, qual o próximo compromisso? Apesar de Roger ser um idiota, ele não é totalmente malvado e suas atitudes ruins vêm principalmente do mimo e favoritismo dos pais. Agora vamos à última categoria, dedicada aos vilões mais cruéis de Phineas e Ferb. Não são muitos, mas alguns existem. Esses são os maus até os malignos. Jim Quinquesson está aqui para ocupar o primeiro lugar na nossa categoria final. Embora ele possa parecer um repórter de notícias comum à primeira vista, em seu retorno na 5ª temporada, que, sendo sincero, eu tinha completamente esquecido que ele existia até então. Ele é revelado como um infame assaltante de mães, que basicamente é... Não vou explicar, está no nome. Ele assalta mães, isso é ruim. Sabe o que também é ruim? Chamar seu filho de Cacacocô. Como se ter um nome tão infeliz já não fosse ruim o bastante, Cacacocô aparentemente tem um azar terrível, nunca tendo tido um único dia bom em sua vida. Isso, considerando que ele é casado, faz você questionar o motivo desse casamento. Você está reclamando de novo que nunca tem um dia bom? Mesmo que o casamento dele não tenha sido feliz, qual o problema?
É difícil culpar alguém infeliz por descontar no mundo, até que começa a criar robôs gigantes para aterrorizar inocentes. E embora não queiramos culpar a vítima aqui, não consigo deixar de sentir que talvez ele só esteja piorando a própria vida ao ficar com uma mulher que reclama e joga cadeiras nele o tempo todo. Apenas um pensamento. Obrigado. A seguir, temos... Ok, se você mover a câmera um pouco mais para baixo. Isso, aí está, pronto. Dr. Diminutivo, um dos colegas de Doofenshmirtz da Love Muffin. Mencionamos ele entre todos os outros colegas porque é um dos que mais vimos. E não são só piadas sobre altura, mas na maioria das vezes são piadas sobre altura. Pessoalmente, eu zoarei a voz dele, que parece a do Ben Shapiro, mas isso sou só eu. Diminutive, como outros do Love Muffin, é um cientista realmente malvado, destacando que Doofenshmirtz não é tão ruim. No episódio Agente Tid Team, ele ajudou Doofenshmirtz a capturar Perry, mas sem que Doof soubesse, atraía Perry para uma armadilha mortal com hipopótamos. Não tubarões, hipopótamos. Na verdade, hipopótamos são muito mais perigosos. Ele estava disposto a sacrificar pontos de apresentação só porque hipopótamos eram estatisticamente mais perigosos. Isso é dedicação ao ofício. Logo acima dos 5 últimos lugares está Suzy Johnson, irmã do Jeremy. Até isso é pouco para descrever essa criança demoníaca. Ela finge inocência perto do Jeremy, mas Suzy não é uma boa menina. Ela está determinada a ficar com Jeremy para si mesma, custe o que custar, sabotando a Candace constantemente com qualquer plano maluco que consiga imaginar. Isso inclui arruinar suas roupas, cães mordendo-a e esquilos entrando em suas calças no parque. Pensamos em dar um desconto para ela devido à idade e porque, segundo ela, Suzy se considera de folga sem Jeremy por perto, então não irá atormentar Candace na ausência dele. Lembramos que ela revelou casualmente que só mantém a atenção dele para manipulá-lo a fazer tudo o que deseja. A medalha de inveja vai para Suzy. Apesar de pequena, ela é manipuladora e implacável, merecendo o último lugar na lista. Você viu como o Buford ficou horrorizado só de pensar nela? Lave o horror. O arqui-inimigo do Meep Mitch é o próximo. Esse cara foi nosso medalhista de ouro da última vez, mas nem preciso dizer, esquecemos de alguns vilões. Mas isso não quer dizer que nossa opinião sobre o Mitch tenha mudado. Esse cara vive caçando alienígenas de outras galáxias, o que já é uma grande bagunça. Mas ele também quer dominar o universo com o poder da fofura e já quase conseguiu algumas vezes. Ele também não hesita em ameaçar matar seus capangas por discordarem dele, ou até mesmo só por fazerem perguntas demais. Não temos nada de bom para dizer sobre Mitch, só que ele é menos horrível que os anteriores. Esse próximo cara não deveria contar, pois só apareceu em um sonho, mas precisamos mencionar o sargento instrutor de Phineas e Ferb, pegos em flagrante. Esse foi um dos especiais mais memoráveis da série, trazendo um dos vilões mais assustadores, um sargento instrutor que espreme a criatividade das crianças para evitar que deem trabalho aos pais. Em termos simples, o cara literalmente tortura crianças, mantendo os olhos delas abertos para forçá-las a assistir propaganda, colocando-as em confinamento solitário por comportamento não conforme e, de modo geral, sendo um abusador desprezível, sentindo orgulho em destruir a alegria e a inocência da infância. Você fez um ótimo trabalho transformando elas nisso. Sim, nós fizemos. Está entre as coisas mais malignas que você poderia fazer. Sinceramente, se esse cara existisse, seria difícil não colocá-lo no topo dos mais malignos. De qualquer forma, os 3 últimos vilões que realmente existem fora das sequências de sonho merecem um pouco mais de crédito, na nossa opinião. Medalha de bronze do mal vai para Alois von Rodenstein, ou simplesmente Rodney. E pelo motivo da prisão, ele não vai reclamar disso tão cedo. Embora a princípio não haja muito que diferencie Rodney dos outros membros da Love Muffin, além da sua voz engraçada, não se engane, esse cara é muito mais ameaçador do que o Doof poderia sonhar em ser. Não se engane, isso não é elogio. Em Phineas e Ferb salvam o verão, Doof tenta afastar a Terra do Sol para seu protetor solar funcionar, e a Love Muffin aproveita a mudança climática. Em particular, Rodney decide dar um ultimato às pessoas, ou elas atendem às suas exigências, ou ele vai lançar o mundo em uma nova era do gelo. Líderes mundiais atendem às exigências dos vilões em um dia, exceto Pretzels. Após não entregar os Pretzels, Rodney resolveu afastar a Terra e causar outra era do gelo. Sem Pretzels! Sem acordo! Sei o que você está pensando. Por que Rodney faria isso, sabendo que mataria a si mesmo e seus aliados? Bem, isso não adiantou nada. Alguns homens só querem ver o mundo girar, ou congelar nesse caso. Mas lembra quando eu disse que Rodney era mais perverso do que Doof poderia sonhar em ser? Você deveria lembrar, foi há 1 minuto. De qualquer forma, estávamos errados. Na segunda dimensão, Heinz Doofenshmirtz ganha a medalha de prata da maldade. Doof 2D perdeu seu trenzinho de brinquedo na infância, o que o levou a uma espiral de maldade. Isso é... É só isso? Esse Doof dominou a área dos 3 estados. Ele manteve um governo de punho de ferro, baseado no medo, sobre eles por anos, onde as pessoas viviam em constante terror por causa do seu poder. Ele machuca crianças para atingir seus objetivos, mas não é totalmente mal, pois até esse Doof tem amizade com Perry. Bastou ele vencer Perry e virar um ciborgue feito para servi-lo.
Ele já foi meu inimigo, mas agora é general do meu exército. Na verdade, isso é pior que o Kikilian faria, então esquece, acho que sei o que você está pensando, ou talvez não, já que é algo bem específico. No episódio Phineas e Ferb, o Boogaloo Quântico, um futuro alternativo mostra Duff controlando a área dos 3 estados, tornando tudo relacionado a ele por lei. Apesar de ser maligno, a maioria dos decretos do Duff era só mesquinha e boba, como dar o nome Joe a todos para não decorar nomes. Já o Doofenshmirtz Duplo D apenas manda matar, lobotomizar ou agredir pessoas por pequenas infrações. Esse cara lembra o Doofenshmirtz, só que menos simpático e muito mais malvado, mas ao menos cedeu após recuperar o trenzinho. Independentemente do que acha dos Doofenshmirtz, todos concordamos que os pais do Doofenshmirtz merecem o Pisa no Leguinator. Não há qualquer ambiguidade aqui. Mesmo com todos os vários vilões que ameaçam o mundo que vemos ao longo da série, nunca houve um único momento em que realmente duvidamos do lugar deles. Os pais do Doof são tão maus que mudam a origem do filho quase toda semana. Desde forçá-lo a ficar do lado de fora vestido de gnomo em qualquer clima, até favorecer claramente o irmão e humilhar Doof. Poxa, eles nem foram ao nascimento dele, são pais tão horríveis que até quebraram as leis da natureza só para negligenciar o filho. Tudo que os pais do Doof faziam o deixava miserável, e suas tentativas de conquistar o coração dele sempre fracassavam. Veja quando ele gastou seu único dinheiro em um ursinho no distrito das máquinas de garra. Quando ele orgulhosamente entregou o presente para a mãe, ela na frente dele, veja bem, deu o ursinho de presente para o Roger. Acho que você pode dizer que amavam o Roger por ser um prodígio, mas isso não muda nada pra gente. Eles abusaram emocionalmente, negligenciaram e colocaram o filho em perigo durante a infância, a ponto de ele ser criado por jaguatiricas. Não tem como defender isso, e não, dona Doofenshmirtz, ser ruim em queimada não justifica negligenciar seu filho. Todo mundo que a gente mencionou nessa categoria é de certa forma meio maluco ou tinha alguma qualidade redentora, mas esses dois são podres até o núcleo e não temos nenhum problema em dar a eles a medalha de ouro da maldade. Vocês dois são os Schnitzels. Que vergonha, pais do Doofenshmirtz.